Uma água aqui dentro. Gente, alguém mais aceita água? Tem aguinha aqui, ó. Garrafinha embaixo aí, Patrícia. Hã? Tá. Ficar daqui. Isso. Obrigada. Meus queridos irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós, clareando nossas mentes, ajudando-nos a repensar nossa vida, neste momento em que aqui nos congregamos em nome dEle, para refletirmos sobre os seus ensinos. Se nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. E se somos co-herdeiros de Cristo, tudo que nós realizamos é para a honra e glória de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando nos convida a amar o próximo como a si mesmo, ele faz um convite profundo para nós nessa época que estamos vivenciando. Porque hoje, mais do que antes, estamos conscientes da necessidade de buscar o Criador, através daquele que representa para nós o caminho, a verdade e a vida. Lembrando da sua gloriosa palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Está lá no livro do Apocalipse. Esse convite esplendoroso. E ele também diz para nós termos bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. E uma vez que ele é o alfa e o ômega, nós sabemos que é somente através dele que vamos conseguir alcançar o que nós almejamos nessa encarnação. Quer subir um pouquinho, crescer um pouco mais, de volta para o Pai. E Jesus acalma o nosso coração nessa noite, porque Ele nos diz que Ele cuidou de tudo. E Ele reservou esse momento para que nós pensássemos no Seu Evangelho, para que finalmente a gente empreendesse com denodo e com vigor a nossa caminhada de volta para casa, de volta à casa do Pai. Porque nós precisamos nos moldar. E assim como está lá no Antigo Testamento, que o vaso precisa ser moldado na mão do oleiro, e que ele precisa passar pela água e pelo fogo, para ele se tornar útil e desejado. Então nós somos esse vaso de barro. Estamos sendo moldados pela água e pelo fogo da dor, pelo cadinho doloroso dos momentos difíceis da vida. Mas sabemos que sairemos vencedores por aquele que nos amou. Porque as nossas vistas não são mais para o presente, são para o futuro. Porque é o futuro das alegrias que nos aguarda se nós conseguirmos desenvolver o que nós estamos pretendendo até o fim dos nossos dias, que é viver o Evangelho na sua mais pura e sublime expressão, dentro do que nós podemos já no momento realizar. Porque cada um está num grau evolutivo. Por isso que Kardec nos diz que a ninguém devemos nos comparar. Porque cada um tem uma idade sideral. Os nossos irmãos mais velhos estão na frente. Já passaram por tudo que nós estamos passando. E voltaram para nos inspirar, nos intuir e nos ensinar. Através de todos aqueles que conosco convivem, dos desconhecidos que aparecem na estrada da vida, sempre trazendo para nós uma lição, um testemunho de amor e de caridade.
Então, o nosso tema egoísmo, ele é profundo, porque é o contrário de tudo que Jesus vivenciou aqui na Terra. As passagens da vida de Jesus, elas estão relatadas no Evangelho como um testemunho vivo do grande amor que ele teve pelo povo terreno, pela humanidade que vivia o egoísmo em sua pujança no seu tempo. E ele soube mais do que ninguém ajudá-los a pensar na condição em que se encontravam. E antes de sua partida, ele prometeu o Consolador. E a lição sobre o egoísmo, contida no capítulo 11, nos traz uma reflexão sobre o bom combate. Que ao final de sua vida, Paulo escreveu a Timóteo que ele encerrava a carreira, ele guardava em seu coração a fé, mas que ele havia combatido o bom combate. E nós estamos aqui para combater o bom combate, não mais para nos digladiarmos, mas estarmos cada vez mais conscientes de que o nosso caminho tem que ser de volta para Deus. Então, Jesus transforma o homem egoísta em homem solidário e altruísta. Basta que a gente possa reviver o que o Espiritismo nos traz, né? Nesse quesito de autossuperação. Se nós formos compilar lá no dicionário, nós vamos encontrar que o egoísmo é o amor exagerado aos próprios pensamentos, aos próprios interesses. É um exclusivismo que eleva uma pessoa a se tomar em primeiro lugar como referência para tudo. Despreza a necessidade do próximo. É o individualismo contrário ao coletivismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a vivermos em coletividade, em comunhão, mas o egoísmo nos convoca a não realizarmos esse projeto, a vivermos a nossa vidinha, pacata, muitas vezes sem grande desfeito, mas sem estar vivenciando essa comunidade fraternal que nós somos convidados no nosso dia a dia a exercitar. Segundo a irmã Dufour, no livro Escutando os Sentimentos, o egoísmo é uma doença original do ser. Ninguém escapou de experimentá-lo na espiral do sofrimento, na espiral do crescimento. Porque nós estamos saindo do mundo da animalidade e adentrando o mundo da espiritualização. E Jesus, sabedor que era que o homem estava preparado já intelectualmente para assimilar os seus ensinos, veio no período adequado para que se pudesse criar um novo psiquismo nervoso, para que cada um pudesse suportar os seus modos de vida do passado e a partir daí fazer uma transmutação para uma vida melhor, mais sensibilizada e mais assentada na lei divinal que Moisés havia trazido 1300 anos antes. Então, esse sentimento exagerado de importância pessoal cria em nós a arrogância. E aí a gente perde o contato com a fonte da vida, o nosso self divino. Porque o egoísmo gera essa terrível sensação de separatividade e abandono. Mas nós estamos no caminho da consciência. E o caminho da consciência é um passo para o crescimento e a superação. E Emmanuel nos traz, no item 11, ele afirma, que esta chaga da humanidade desaparecerá à medida que o progresso moral for acontecendo no coração de cada um. E dominar o egoísmo deve ser o nosso alvo de combate
E os crentes verdadeiros devem unir seus esforços para extinguir esse mal, solicitando a Deus, com todas as forças da alma, a coragem para superá-lo. Emmanuel foi o querido e amado pai espiritual de Chico Xavier, que assim se referia a ele. Apareceu pela primeira vez para o Chico em 1927 e dali em diante ficou com o Chico até quase os seus 2 últimos anos de vida. E quando ele começou a ditar a sua obra, a sua primeira obra, Parnaso de Netuno, ele se apresentou a Chico com uma energia, com uma aura grandiosíssima em formato de cruz, mostrando para o Chico que ele vinha, amando de Jesus, para falar sobre o Evangelho. E nessa época, quando essa mensagem foi ditada em Paris, em 1861, Emmanuel pertencia à falange dos espíritos da codificação, espíritos de alta grandeza que vieram auxiliar na concretização do Espiritismo, que era o projeto do Consolador que Jesus havia prometido para a execução no planeta. E Emmanuel fala para nós que todos os sofrimentos, todas as misérias, tudo que possamos imaginar que gera um abalo interior, provém do egoísmo. E que ele é o maior obstáculo à felicidade humana. E Jesus, ele continua dizendo, deu exemplo de caridade. E no seu tempo, Pôncio Pilatos deu exemplo de egoísmo. Ele lavou as mãos. Mas animou-se ainda a dizer aos judeus, este homem é justo, por que eu queria crucificar? E entretanto, deixou que Jesus seguisse ao suplício. Então, se o egoísmo é uma lepra que invadiu o coração humano, cabe a cada um expulsar essa lepra pela fé. Esse mal vai ser exterminado através da nossa comunhão com Deus, porque é exterminando o egoísmo que o cristianismo se fortalecerá, desempenhando assim a sua grande missão na terra, porque a terra precisa subir na escala dos mundos. E logo em seguida a mensagem de Emmanuel vem para nós uma reflexão de Pascal. Pascal foi um grande matemático, filósofo, teólogo, inventor francês. Ele viveu entre 1623 e 1662. Foi um grande inventor. E quando ele teve uma experiência mística, em 1654, ele teve um encontro com o mestre, ele nunca mais foi o mesmo. E dedicou os últimos anos da sua vida a fazer reflexões em torno dos ensinos de Jesus. Foi um gênio no seu tempo. E ele veio trazer uma contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala para nós do amor. Então ele diz que se os homens se amassem, haveria a prática da caridade. Mas para isso é preciso tirar a couraça do egoísmo. Porque a caridade é o seu Antônio. Então, tirando essa couraça dos corações, haverá a sensibilidade com a dor alheia. E na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo, a sabedoria do Espírito da Verdade reverbera na nossa alma nesse momento, em que ele diz, de todas as imperfeições, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se.
porque deriva da influência da matéria. E a influência que o homem, muito próximo ainda da sua origem, ou seja, da saída do reino animal para o reino nominal, não pôde ainda libertar-se, e cujo entretenimento tudo concorre, a educação, o lazer, os modos de vida da sociedade concorrem para que o homem seja cada vez mais egoísta. E nós estamos presenciando no mundo de hoje o egoísmo na sua maior expressão. E isso tem feito com que o materialismo se acentue ainda mais nas almas invigilantes, nas almas impenitentes, nas almas que desconhecem o Evangelho, porque consideram que viver na carne é o princípio, o meio e o fim, e quando terminar essa existência corporal, tudo terá acabado. Então o Espírito de Verdade fala que o Espiritismo faculta ao homem a visão com relação à sua vida futura. E, portanto, ele passa a trabalhar para a sua transformação. E, por outro lado, também, a reencarnação é um chamamento para o homem repensar o que ele está fazendo agora, a qual ele terá que quitar mais cedo ou mais tarde, agora ou em outra existência, ou em outro lugar diferenciado da Terra. Então, o egoísmo se assenta no excesso de importância que a personalidade dá a si próprio. Mas quando olhamos os degraus evolutivos, nós vamos percebendo que a grandeza desses espíritos que vêm trazer para nós os seus ensinamentos, o quanto nós somos ainda pequeninos grãos de areia, né? Um pequenino grão. E Pascal afirma que o Cristo jamais se recusava a socorrer qualquer criatura. Ninguém era retirado da sua presença sem uma bênção, sem uma cura. Ele socorria todos que o buscavam, desde a mulher adulta ao homem simples do campo até o criminoso. Ele não se preocupava com a sua reputação. Para ele, o mais importante era servir. E Pascal faz para nós a seguinte pergunta: quando tomaremos como modelo? Se na terra a caridade reinasse, o mal já estaria extinto. Então que o exemplo deve partir do nosso coração. E se deve partir do nosso coração, nós não podemos olhar nenhum ser que se aproxima de nós com julgamento e com desprezo, porque Jesus diz: eu não vim julgar, não foi para isto que o Pai me enviou. Está lá no Evangelho de João. Deixar a Deus a justiça para com todos aqueles que são os nossos detratores, os nossos perseguidores, aqueles que nos traem a confiança, aqueles que nos roubam a paz, o equilíbrio e os bens. Pascal diz: a justiça pertence a Deus, e Deus já separa o joio do trigo, porque o egoísmo é a negação da caridade. O egoísta, ele caminha na terra movido pela esperteza. Ele não tem consciência coletiva. Ele ainda é um ser que está decaído. Ainda vai precisar do arrependimento para se erguer. Então, se é pela caridade que se combate o egoísmo, que gera sofrimento e as desarmonias íntimas e os padecimentos espirituais também, a reencarnação, então, vai nos modelando pela dor para que nós saiamos desse padrão egóico. Ainda vamos levar um tempo, quiçá poucas vidas ou muitas vidas, vai depender do nosso esforço. Mas Miramês nos diz, o Espírito Miramês fala que nós sofremos o choque
do egoísmo de outros que caminham conosco, para que a nossa alma possa despertar. Porque sofrendo o choque do egoísmo, aquela dor lancinante vai fazer com que, no futuro bem próximo, nós não pratiquemos o mesmo com o nosso semelhante. E Miramês ainda diz que os que doaram suas vidas pela causa do Cristo realizaram um salto com relação à sua evolução. Então ele diz, quando nós cedemos, renunciamos, calamos a disputa, o embate, a projeção de nós mesmos, nós já estamos na luta, entre aspas, do bom combate. E desde que Jesus aportou aqui ao planeta, o egoísmo passou a ser derrotado. Ele passou a morrer. Muito antes de sua vinda, através de seus mensageiros profetas e tantos outros que visitaram o orbe, desde Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Sócrates, os pré-socráticos. A gente vai lá no Egito, então nós vamos percebendo que existiu um projeto grandioso de ajudar o homem a alavancar-se, a sair de si mesmo e enxergar o outro como seu irmão. E Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eu estarei ouvindo a acústica da sua alma e estarei promovendo que uma luz ali nasça, para que o egoísmo vá morrendo e para que o meu evangelho vá renascer. Porque conhecer o evangelho nós conhecemos, mas é necessário que ele renasça em nós, com consciência, sem medo, porque o medo advém da descrença de 2 forças, que é de perder o que a gente tem, de perder o jeito que a gente é. Traz um pânico, mas é necessário morrer um homem velho, é necessário ficar todo vazio para nascer um homem novo. A doença de hoje nada mais é do que um chamamento para que todos despertem no renascer da esperança, de uma renúncia que destrói o egoísmo através da consciência de si, da própria dor que liberta, para nascer o amor, para despertar o invisível, que é real e que é profundo, e que deve fazer parte de nós. Então nós amamos com intensidade aqueles que nós mais auxiliamos. Assim nos diz Maria Teresa. Quem a gente mais auxilia é quem a gente mais ama. Então, quando nós elevamos os nossos atos em prol da vida de alguém, nós vamos praticando a lei de amor e pouco a pouco nós vamos saindo desse ego que nos prende a esse pranto, não é? Doando sempre ao que padece, ensinando ao ignorante, interrogando a própria consciência para a partir daí corrigir os maus pendores. Lá no Evangelho de Marcos, a gente encontra uma passagem em que narra aquele episódio que Jesus estava deitado na barca. E todos haviam saído ali junto a Jesus, haviam outros barcos no entorno. E Jesus descansava a sua cabeça, dormia um pouco. Mas começou a soprar um vento forte. As ondas elevaram-se de uma forma tal que os discípulos ficaram com medo e chamaram o mestre. E o mestre, então, ficou em pé, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te, silencia. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança.
E é esse convite que Jesus faz para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Acalma-te, emudece, aquieta-te, porque assim vai surgir uma bonança dentro do próprio coração. Quando nós olhamos esses irmãos do passado que deram um salto na sua evolução, como por exemplo Francisco de Assis, que era um espírito velho, que era o apóstolo João reencarnado. Francisco de Assis, ele conseguiu realizar um salto nessa encarnação, porque ele conseguiu dominar a sua animalidade através da obediência às leis divinas, da castidade, que foi a sua mola mestra, e o voto de pobreza. No seu tempo, ele trouxe essa mensagem, que serviu depois para edificar todo o edifício, que Pietro Baldi edificou, buscando nos ensinos de Francisco o conhecimento através da sua voz, para que esses instintos que nós carregamos, que são naturais, que fazem parte do nosso progresso e que um dia serão superados e farão parte do passado, os nossos instintos que nos levam à ira, à cólera, que nos leva ao desejo de vingança, são resquícios, da nossa herança biológica que a gente traz da nossa ancestralidade. Não podemos combater, temos que aceitar que somos portadores disso. Aceitar para no futuro próximo fazermos a consubstanciação. À medida que vamos tomando consciência de toda essa parte sombra que temos em nós, vamos iluminando-a com os conhecimentos do Evangelho através da nossa vivência diária. É um passinho de cada vez. Uma queda, como diz Bezerra de Menezes, perdi a conta de quantas vezes caí e levantei, mas é caindo e levantando que nós vamos seguindo. Jamais ficar estacionado. Então, os santos que a gente conhece como santos entre aspas, inclusive Pascal, em 2017, Papa Francisco disse que ele passará pelo processo de beatificação, porque tem curas com o nome de Pascal já publicadas, O santo nada mais é do que aquele que combateu o egoísmo dentro de si. E a gente lembra aqui da irmã Dulce, a nossa querida irmã da Bahia, que visita inúmeras casas espíritas por esse Brasil afora, fora do Brasil também, que ficou 30 anos sentada numa cadeira, cumprindo uma promessa. A sua irmã tinha tido uma gravidez de altíssimo risco, estava para desencarnar naquela gravidez, e ela fez uma promessa. Católica fervorosa que era, irmã Dulce cumpriu a promessa durante 30 anos. Chegou um dia a dizer para quem cobrava dela, principalmente seus médicos, ela falava: minha cadeira é missionária. Através dessa cadeira eu consegui vários leitos para o meu hospital. Mas como ela já estava com enfisema, e tinha uma parte pequena pulmonar funcionando, ela então cedeu aos rogos da equipe médica para que ela descansasse de uma forma, que trouxesse para o seu corpo um refazimento. Então a gente lembra de Jesus: se alguém ouvir a minha voz, com ele cearei, e ele ceará comigo. Então, se estamos na era do mundanismo, estamos também na era da indiferença declarada em atos e omissões, onde os espíritos têm encontrado obstáculos para inspirarem
os seus pupilos. Aqueles que apostaram na nossa encarnação estão conosco. Os guias têm encontrado dificuldade. Então a doutrina espírita vem nos convocar para esse concerto de luz, para que nós possamos lembrar do passado, para que ele sirva de mola propulsora para o futuro. Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no 3º capítulo, ele fala que a criação do mal é incompatível com os atributos da sabedoria, da bondade, da perfeição e da justiça do Criador. O mal que observamos hoje no mundo, completa, não pode ter em Deus, o Criador de todas as coisas, a sua origem. O mal, portanto, parte do coração humano, levando-o ao vazio interior, à cassação do livre-arbítrio e o fracasso pessoal. Então, o Espírito de Deus manifestado através da espiritualidade amiga que nos assiste, nos convida, nesta noite, a pensarmos qual caminho nós vamos trilhar. E a gente se recorda aqui que se o egoísmo nunca esteve tão aflorado, no tempo do Kardec muito menos. Esses dias que nós estamos vivendo é o tempo da barbárie. Está lá no livro do Apocalipse. Hoje vivemos o profano em sua verdadeira origem. E o materialismo aflora em sua profunda essência, cumprindo-se a profecia joânica neste livro do Apocalipse, em que a gente vai se ater ao capítulo 3, em que, logo no início, João cita as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas em que foram ditadas 7 cartas que o anjo ditou. Essas igrejas tinham o nome das cidades às quais elas estavam localizadas. E nesta noite, nós vamos lembrar da carta que João escreveu para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é o nome da esposa de Antíoco, que criou a cidade de Laodiceia 28 anos antes de Cristo. E nessa cidade, nós vamos encontrar os apóstolos que foram lá pregar. Quando Jesus chama a atenção de Corazim, Betsaida, e no sermão profético ele aponta a queda de Jerusalém, Jesus fala que em Corazim e Betsaida e Cafarnaum viram as pregações, viram as curas, viram o seu testemunho de amor, mas essas cidades não se arrependeram e não se converteram. Hoje elas são postos de visita, em que aqueles que estão voltados para o cristianismo vão lá para conhecer os primórdios. Mas essas cidades, elas pereceram por causa da sua impiedade, por causa da licenciosidade, por causa da luxúria, por causa do materialismo. E quando a gente vai lá no livro do Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas, os teólogos estudiosos nos afirmam que representam essas 7 cartas a história do cristianismo. E nós estamos vivenciando a última. Então, as mensagens de Jesus aos filhos da Ásia Menor, essas 7 igrejas, com o nome de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última carta, Laodiceia. Elas foram escritas nesta sequência. E a carta de Laodiceia, ela é muito pertinente para nós nessa noite, porque Jesus fala nesta carta através de seu anjo. João estava na ilha de Patmos. E essa ilha estava próxima a essas cidades que hoje pertencem, fazem parte da Turquia. Todas essas cidades hoje são ruínas, visitadas pelos cristãos, nascentes e renascentes. E ela traz para nós uma história, porque era um povo que andava de um lado e do outro, ora amando a Jesus e ora amando o mundo. Os crentes de Laodiceia tinham uma vida cristã morna. Eles consideravam que bastava ir lá, participar da pregação e depois voltar para os seus afazeres cotidianos. Eles não eram nem frios e nem quentes, como fala o anjo, dita a carta para João, de dentro da igreja de Laodiceia. João estava na ilha de Patmos. Laodiceia havia sido destruída por um terremoto e estava se reconstruindo sem a ajuda dos romanos. Foi quando João tem a visão apocalíptica e escreve a carta. Mas Laodiceia já havia recebido a carta aos Colossenses, que era pertinente a ela também. Então, eles não se opunham ao Evangelho, mas não se esforçavam para alcançar uma verdadeira transformação moral. Eles tinham sucesso material, mas o poder divino das manifestações espirituais de cura, de psicofonia, que é palavra de Kardec, né? Mas aqueles que participavam daquela igreja não mais falavam pelo Espírito Santo, usando o vocabulário daquele tempo. A visão de um Deus santo, de um juiz poderoso e misericordioso, que retribuiria com a sua justa recompensa o empenho de cada um na prática do amor, havia desaparecido da mente daquelas pessoas que lá o egoísmo, chaga da humanidade, afloraram. Então é onde Jesus, então, através do anjo que estava lá na igreja de Laodiceia, dita para João na ilha de Patmos. E começa assim: eu sei tuas obras, que nem és nem frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente, assim como és morno e não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, nada me falta. E nem sabes, isso é a carta já, e nem sabes, Jesus fala, que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no pouco, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas a tua pequenez. Eu castigo e faço sofrer aqueles que amo, pois sou zeloso. Arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
termina a carta. E a gente ouve, e na interpretação literal, a gente tem aí, por que ele fala o morno e vomitar-te-ei? Porque a água, os mananciais que sustentavam a cidade de água pura, distavam 10 quilômetros. Passavam por aquedutos romanos, então quando a água chegava, a água estava morna. Também a água saía de fontes termais, chegava morna, e dava vontade de vomitar. Jesus usa, porque Jesus sabe como sempre foi, ele usava as parábolas dos talentos para os ricos comerciantes. Quando ele ia falar para os agricultores, ele falava da semente. E nesta carta testifica que é ele mesmo, porque aquela cidade era uma cidade de indústrias. Ela fabricava tecidos brancos, fabricava também um colírio que curava muitas enfermidades de origem do campo, as ervas. Então Jesus diz ali do colírio verdadeiro, que adiantava limpar os olhos, mas os olhos da alma estavam cegos. Vendia um tecido branco, mas ele oferecia uma roupa branca que era a limpeza do corpo espiritual, do perispírito, para que eles pudessem, vencendo as lutas cotidianas, né, com amor e com devoção, cumprindo o Evangelho na sua plena expressão, pudessem a partir daí ir progredindo. Ele fala: vós sois desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu, porque ele estava falando, era desse jeito que eles estariam no plano espiritual, caso não se arrependessem e não buscassem a purificação da própria alma. E ele falava da roupa por causa da avidez, da ganância que estava ali presente. Eles iam ficar nus, porque fabricavam roupas lindíssimas para vender no comércio, mas a principal roupa para revestir a alma, eles estavam distantes e a ignoravam. E Jesus então fala que o morno é o indiferente, é aquele que não decide dar um passo em direção ao seu semelhante, mas antes de tudo dar um passo em direção a si próprio, para promover a sua transformação. E a gente finaliza a nossa reflexão dessa noite, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo nos relembra esse cristianismo primitivo. Hoje estamos vendo as igrejas, nunca se teve tanto dinheiro para se construir tanto templo, para se enviar missionários para todos os rincões da terra. E nunca a igreja, em seu sentido amplo na terra, esteve tão morna, sem posicionamento espiritual. A grande maioria de seus congregados, que estão voltados, uma grande parcela, para a satisfação do conforto, para a aquisição de bens. Laodiceia é a 7ª carta, a 7ª cidade, a 7ª era do cristianismo e a última, porque sabemos que depois de tudo isso, o nosso planeta estará adentrando na regeneração. E quando Jesus diz que é infeliz e miserável, é a situação do espírito que Jesus via de onde ele se encontrava, porque aquelas 7 cidades receberam seus mais diligentes apóstolos, que foram lá pregar o arrependimento, a compaixão, o amor ao próximo, a misericórdia. E essas 7 cidades, com o passar do tempo, elas abriram mão de toda aquela riqueza que receberam por parte de Paulo, Barnabé, Pedro e tantos outros, o próprio João, porque muitos passaram por ali, porque aonde eles iam, eles pregavam. Eles tiveram testemunho vivo e não conseguiram manter todo o conhecimento,
toda a força espiritual que esses apóstolos levaram. Então hoje, a doutrina espírita traz para nós todo esse conhecimento mais uma vez, para que nós não sejamos mais pobres, cegos e nus, sem a riqueza da caridade do Espírito. Para que nós possamos buscar em nosso interior fazer diferença e não a indiferença. E se estou rico e abastado, mas eu posso estar pobre para me apresentar diante do Pai quando for chamado. Pobre no sentido das benesses do Espírito. E Jesus fala para nós que quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. As igrejas somos nós. Nós somos templos vivos do Senhor. A centelha divina do Pai está aqui e cabe a nós, como diz o Espírito Pascal, tirar a couraça que nos recobre, porque faz parte, estamos vivendo o tempo certo, o momento certo, na condição que nós chegamos, sem nos condenar, mas buscando a partir daí melhorar. E se quem tem ouvido de ouvir, que ouça, é um alerta para que todos que estão na busca da sua espiritualização procurem as muitas casas de socorro que estão espalhadas pelo orbe. Estamos aqui em uma, né? Onde podemos estar aqui congregados 24, 25 pessoas, mas e os nossos inspiradores, aqueles que nos guiam, aqueles que apostaram em nós, também estão aqui conosco. Trouxeram seus amigos do outro lado também, estão aqui conosco. Então, se nós formos olhar, nós temos uma multidão de testemunhas, como nos fala o apóstolo Paulo, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso vivenciar esse evangelho maravilhoso, que se a gente não conseguir agora nessa encarnação, como diz o irmão Jorge, não tem problema, aonde o Senhor me plantar, eu lá estarei. E me recordo que logo nos primórdios, quando eu o conheci, há uns 17 anos atrás, em que ele falava: o meu projeto é ir para um planeta primitivo, porque eu quero ajudar a alavancar o progresso. E a gente olhava assim, né? Quem conhece o livro Nosso Lar já fica sonhando com um dia vai habitar o nosso lar, né? Olha para o Jorge, meu. Mas aquele projeto de vida, ele seguiu com ele. Madre Teresa de Calcutá também já tomou a mesma decisão. Eu falei, então vai todo mundo para lá. Mas na verdade é realmente assim que acontece, né? Os irmãos que estão na vanguarda estendem seus braços e seu coração para os que estão na retaguarda. E assim, neste momento, a gente sabe que o que tem mais valor para nós é a nossa espiritualização. É nós pensarmos o tempo todo: o que eu estou fazendo é seguindo o Evangelho mesmo, ou estou seguindo as minhas próprias convicções, o meu egoísmo que ainda está enraizado em mim, porque está no meu DNA mesmo, porque está no meu corpo. Mas a medida, por isso que Francisco conseguiu superar, porque ele conseguiu dominar o seu corpo. Nós não sabemos que estamos no mundo material e que a partir daí precisamos vivenciar o mundo material, mas com os olhos na vida espiritual. Eu trouxe aqui, para encerrarmos, está aqui, uma parábola do convite, um convite que já chama-se O Eleito. A obra é Parábolas Espiritualistas, Hildebrando de Lima.
essa pequena passagem da vida de Jesus nos faz um convite extremamente amoroso na etapa que nós nos encontramos. Porque Jesus era manso como os cordeiros. E a sua palavra tinha a doçura de um refrigério, porque acalmava as almas. Trazia para aqueles que estavam no corpo um sentimento profundo de equilíbrio, de amor, de compaixão e de perdão. Porque a batalha para vencer o egoísmo inclui o perdão. E Jesus já havia pregado, rogado, para que todos aprendessem a amar ao Pai, amar a Deus, amar aos irmãos, amar a si mesmo. E um dia, depois de muito andar e muito realizar, Jesus então resolveu descansar. O Divino Mestre se chegou aos discípulos e anunciou que era chegado o momento de darem uma parada. Eles estavam às margens do lago de Genezaré. Tiveram uma frugal refeição e logo em seguida puseram-se a descansar. O Rabi da Galileia, por muito tempo, ali reclinado, ficou ouvindo as conversas infantis dos seus discípulos, a sua algazarra, a alegria com a qual conversavam próximo a ele. Por fim, Jesus deu por terminado o seu descanso, pôs-se de pé e fez uma pergunta para todos: qual de vós quereis ir às estranhas terras dos gentios para levar minha palavra de amor e perdão? Todos se entreolharam, porque ali no meio tinham 3, 4 que não faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Se olharam e levantaram o braço dizendo que aceitavam. Mas Jesus continuou: será missão de sacrifício e sofrimento, porém sempre terá a bênção do céu e a ajuda de meu Pai. Enquanto estiver na terra, seu espírito brilhará como estrela, e depois, lá do outro lado, será um dos luzeiros a distribuir bênçãos nas grandes esferas do além. E todos então levantaram o braço, menos um homem. E o Rabi pousou doce olhar sobre aquele homem estranho e lhe perguntou: e tu não queres me servir? E aquele homem respondeu: mestre, eu não o mereço. Sou um grande pecador. Meus crimes tornaram-se um pesadelo para mim depois que ouvi a vossa palavra de esperança e de amor. Eu não o mereço, eu não o mereço. Jesus então deu um sorriso radioso, estendeu-lhe as mãos e lhe disse: tu és o escolhido. Ai daquele que se julgar limpo de toda mácula neste mundo, sem olhar para trás no tempo. A missão que eu te dou te limpará os pecados, pois muito sofrerás. Vai em paz, e Deus, meu Pai, te abençoará.